Bom dia, ouvintes! Está no ar o Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados às 10h30 da manhã. No programa de hoje teremos no quadro Perfilando a jornalista Letícia Mendes, que vai abordar o tema feminicídio. E no quadro Na Mira da Notícia, a segunda parte da entrevista com o jornalista Ricardo Azeredo, que relembra detalhes da cobertura do motim no Presídio Central em 1994. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevistada Letícia Mendes. Olá, ouvintes, muito obrigada pela companhia. Hoje temos a honra de receber uma jornalista cujo trabalho tem sido essencial para entender e dar visibilidade à violência contra as mulheres. Letícia Mendes é repórter da Rádio Gaúcha, com atuação nos jornais Zero Hora, Diário Gaúcho e no site GZH. Sua trajetória é marcada por reportagens profundas sobre violência urbana, violência doméstica e direitos humanos. Finalista do Prêmio Gabo e vencedora do Prêmio ASDEP de jornalismo, Letícia tem feito um trabalho que inspira e provoca reflexões importantes. Também agradeço a presença da minha parceira de estúdio, a jornalista Kátia Hoffmann, que me acompanha nessa entrevista especial. Seja muito bem-vinda, Letícia, e obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, pelo espaço estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante, que a gente precisa falar tanto, que é a violência contra a mulher. O feminicídio é um problema grave no Brasil. O que os números mais recentes mostram sobre essa violência, especialmente aqui no Rio Grande do Sul? Então, o cenário não é muito otimista, infelizmente, nessa área da violência doméstica. A gente fez um levantamento bastante recente mostrando os números de feminicídios aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente analisou os últimos 14 anos, ali desde o ano de 2012 até o final de 2025, E o que a gente percebe? É que esses números de feminicídios, eles são uma constante no estado. Eles têm alguma ligeira mudança, variação, Por exemplo, no ano de 2018, a gente teve o maior número de casos aqui no estado, a gente teve 116 mulheres que foram vítimas. No ano passado, a gente fechou 2025 com 80 mulheres que foram vítimas, que é um aumento em relação a 2024, por exemplo, que foram 73 mulheres vítimas. Mas o que a gente percebe é que esses números, às vezes no ano sobe um pouquinho, baixa um pouco, mas que é uma constante, que não se consegue realmente reduzir esses números aqui no Rio Grande do Sul. É isso que eu queria te dizer, porque muita gente me pergunta, tu acha que o fato de ter começado a se chamar, instituir feminicídio, apareceu mais um número de casos, ou isso não tem nada a ver? Os casos já existiam e só se fala mais hoje em dia ou se fala menos? Eu não sei como que é essa questão. Não, eu não acredito que a nomenclatura tenha afetado o número de casos, Acho que sim, que a gente hoje em dia, a gente dá mais foco para esse tema, o que eu considero uma coisa positiva, O jornalismo mudou a forma de cobrir feminicídios, de cobrir mortes de mulheres. Por exemplo, quando eu me formei lá no ano de 2009, a gente fazia uma cobertura completamente diferente dos casos de assassinatos de mulheres em contexto de gênero. Algo que nem se chamava assim, A gente nem nomeava como um assassinato de mulher em contexto de gênero. Naquele momento ali, ainda se tratava o assassinato de uma mulher, um feminicídio, como um crime de família. Se falava, um crime de família, não há interesse público em cobrir. Depois a gente acabou mudando um pouco, se começou a se cobrir um pouco mais, mas ainda muito naquele recorte do crime passional, do ciúme, E o jornalismo, conforme a legislação evoluiu, e eu acho que a nossa cultura também, de certa forma, sobre esse tema, o jornalismo também mudou, Eu percebo que a gente mudou a forma de cobrir.
Hoje em dia a gente trata como um crime de gênero, a gente entende que não é um crime de amor, que é um crime de ódio, né? Que se trata de ver a mulher como algo, uma propriedade, né? Que esse homem que entende essa mulher como uma propriedade. Então eu acredito que a gente evoluiu na forma de tratar e que a gente hoje dá mais foco para esses casos. Tanto que se eu pensar em 2018, a gente teve mais casos aqui no estado, mas talvez a gente não deu a mesma luz para eles. A gente não falou tanto de feminicídios naquele ano quanto a gente está falando agora. Então, nesse aspecto, eu acho que é positivo, tá? Eu entendo como positivo. Pelo menos a gente está falando mais do tema, né? Porque a gente sabe que a maioria das mulheres morre em silêncio. Então, pelo menos a gente está falando mais sobre isso. E não, é só que ela deixa que ela falou do silêncio. O denunciar é muito difícil? Muito. Muito, muito, muito difícil. A gente percebe, conversando... O ano passado, a gente fez uma reportagem ouvindo familiares de vítimas de feminicídio aqui no estado, vítimas que não tinham conseguido denunciar. Por que era a minha ideia com essa reportagem? Era tentar entender, obviamente eu não podia mais ouvir essas mulheres, mas ouvir as pessoas no entorno para entender por que essa mulher não conseguiu denunciar. O que fez com que ela não denunciasse? O principal ponto que eu percebo é que existe uma certa relativização daquela violência. A mulher, querendo ou não, a mulher está numa relação que iniciou como uma relação afetiva, né? Ela não inicia com um tapa, né? Não inicia com uma agressão, inicia com uma história de amor, entre aspas, né? Então, é muito difícil perceber que está sendo violentada. É muito difícil entender que aquilo não é amor, que aquela posse que ele tem sobre ela, aquele ciúme, entre aspas, que aquilo não é uma prova de amor, que aquilo é ver a mulher como uma propriedade dele, que ele não consegue vê-la de outra forma. Então, essa relativização da violência, mulheres que apanhavam e que não conseguiam realmente sair desse ciclo. A gente vê outros aspectos. Muitas vezes se fala da questão econômica, né? Muitas mulheres são dependentes economicamente. Mas nos casos que a gente analisou no ano passado, a maior parte das mulheres não tinha dependência econômica. Pelo contrário, os homens não trabalhavam, os feminicidas não trabalhavam. Eles tinham tempo livre para cuidar da vida da mulher, né? Tinham tempo livre para tentar dominar aquela mulher. Então foi uma coisa que me chamou a atenção. E mesmo assim ela não conseguia romper, mesmo ela sendo a pessoa que levava o dinheiro para dentro de casa, o sustento para dentro de casa, ela não conseguia romper por causa da questão psicológica. A gente sabe que existem muitos outros fatores. Às vezes, questão de filhos. Muitas das vítimas de feminicídio normalmente são mães. A maior parte das vítimas são mães. É o recorte. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, a imensa maioria é de mães. E aí a gente percebe uma legião de órfãos de feminicídios, né? Que os filhos estão sem a mãe porque a mãe foi morta, estão sem o pai porque o pai está preso, ou porque o pai morreu, porque muitas vezes o feminicida também se mata. Então, são muitos aspectos, né, que impedem uma mulher de denunciar. E, às vezes, o fato de que a gente não tem uma rede articulada, que essa mulher não se sente segura para denunciar, que ela acredita que ela vai denunciar esse marido, esse namorado, que seja, e que ela não vai ser protegida, que ela pensa, eu vou voltar para casa e agora, o que eu vou fazer? Mas fato é que a maioria das mulheres que morre sem conseguir denunciar. Ou seja, aquelas que denunciam têm uma maior chance de sobreviver e de conseguir romper com isso, com essa violência. E na comparação com outros estados, existe um aspecto regional que seja diferente em comparação com outros estados? Na verdade, o Rio Grande do Sul, assim como outros estados da região sul, tem, né, essa questão cultural, digamos assim, esse machismo arraigado, né, que a gente percebe. Isso é uma questão que se debate muito, mas em números, o Rio Grande do Sul não se destaca tanto em relação a outros estados. Está, sim, entre os estados que mais tem número de feminicídio, mas aí quando a gente faz o comparativo por habitantes, né, é relativamente semelhante, assim. O Rio Grande do Sul não tem números muito maiores. Infelizmente, é um fenômeno nacional. A gente percebe que é um fenômeno nacional. No Brasil, a gente tem, em média, aí, 4 mulheres mortas por dia, né? Então, no Rio Grande do Sul, o último recorte que a gente fez mostrava que era um feminicídio a cada 4 dias. O que já é um número absurdo, né? Para um estado, é um número absurdo. Além disso, tem a tentativa, né? Essas 4 foram mortas. Mas tem mais um número, eu não sei se já existia esse... Sim, tem sim. Quando a gente olha para as vítimas que sobreviveram, que são as tentativas
tentativas de feminicídio, nesses 14 anos, né, que a gente analisou de 2012 até 2025, a gente tem quase 3.700 mulheres que foram vítimas de tentativa de feminicídio, sobreviveram, né? Dá para comparar, morreram 80, mas foram... Na verdade, esses 3.700 é o total dos 14 anos, tá? Dos 14 anos. Isso. Nesse mesmo período, morreram 1.285 mulheres, né? E cerca de 3.700 sofreram tentativas. Meu Deus do céu. E para ti, como jornalista e mulher, como é transitar com essas histórias tão dolorosas, né? E atinge a gente, né? A gente se choca, né? Não tem como não. Sim, sem dúvidas. Eu acho que, de certa forma, o fato de eu ser mulher muitas vezes me ajuda na cobertura, me ajuda a acessar essas vítimas quando a gente conversa, né? Por exemplo, uma vítima de tentativa de feminicídio ou de outro contexto de violência doméstica, me ajuda a acessar, conseguir conversar com essas mulheres. Mas é muito difícil de lidar. No ano passado, a gente fez essa matéria sobre os familiares e no ano anterior eu havia feito uma matéria que era de mulheres que tinham morrido mesmo tendo medida protetiva aqui no estado. Havia 21 mulheres que tinham morrido com medida protetiva. E eu lembro de entrevistar algumas pessoas por telefone antes de conversar pessoalmente. E depois da entrevista eu chorava copiosamente, assim, porque a vida daquela pessoa era tão desgraçada, era um horror, uma série de violências que aquela mulher tinha sofrido, que eu pensava, gente, não é possível, né, que isso aconteceu. Então, às vezes é muito pesado, às vezes é muito difícil. A gente percebe o quanto as mulheres são vítimas diariamente de todos os tipos de violência, né? Só pelo fato de serem mulheres, né? Nem sempre se chega a um feminicídio, uma tentativa de feminicídio, mas a gente vê um abuso, a gente vê uma importunação sexual, a gente vê, enfim, inúmeros tipos de violência, né? Por outro lado, é muito bom a gente conseguir dar voz para essas pessoas, né? É isso que eu ia dizer, eu acho que a parte boa do jornalismo é isso, né? É isso, então, acho que o peso a gente pega depois. Isso. Mas naquele momento a gente está sendo útil, está sendo... É dar voz mesmo, né? Fazer com que essas mulheres possam ser ouvidas, fazer com que alguma mulher esteja escutando e se perceba, porque é muito difícil a mulher se perceber como vítima, né? Então, esse aspecto do jornalismo eu acho que é muito, muito poderoso, assim, né? A gente realmente conseguir trazer esse assunto para o debate, fazer com que alguma mulher se encoraje, né? Que ela perceba que ela pode romper com esse ciclo, que o problema não é ela, né? Porque ela está dentro de um ciclo de violência. Muitas vezes os familiares que estão no entorno e os amigos, eles desistem dessa mulher, porque é muito difícil. Tu vai lá, dá apoio, dá suporte e a mulher volta no relacionamento. Vai lá, dá apoio, dá suporte de novo, a mulher volta. Mas é difícil as pessoas entenderem que isso é um ciclo, né? Que ela precisa quebrar esse ciclo, ela precisa de apoio psicológico, por exemplo, para entender, né, que isso é uma violência. Então, quando a gente consegue acessar isso, fazer com que as pessoas entendam isso, é recompensador. Letícia, muito obrigada pela entrevista. A entrevista encerra-se aqui, mas esse assunto não, né? Esse assunto a gente precisa trazer mais vezes, Kátia, não é? Com certeza. Não é possível que a gente continue com esses números tão altos, né? E sem fazer nada, né? Nem que seja falar sobre o assunto, eu acho que trazer os homens, eu acho que não é um assunto de mulher apenas, né? Sem dúvidas. Eu acho que tem muitos aspectos, né? Se me deixar aqui falando, eu fico horas falando. A gente tem muitos recortes possíveis e um deles, sem dúvida, é trazer os homens para o debate. Eu acho que é um ponto que a gente ainda precisa avançar, fazer com que os homens entendam que eles têm responsabilidade, né, em todos os aspectos relacionados à violência contra a mulher, e é um aspecto que eu considero muito, muito importante a gente trazer esses homens para o debate também. Letícia Mendes, muito obrigada e te esperamos mais vezes aqui no estúdio Enio Rockenbach, da Associação Rio Grandense de Imprensa. A jornalista Manuela Borges convida para o painel Jornalistas Inspiradoras, que vai acontecer no dia 7 de março, na sede da Associação Rio Grandense de Imprensa, na Avenida Borges de Medeiros, 915, 8º andar, em Porto Alegre. Uma mulher é morta a cada 6 horas no Brasil pelo simples fato de ser mulher. Os números do feminicídio são urgentes e o jornalismo tem um papel fundamental para tirar esses dados da frieza das estatísticas e dar voz a quem precisa de justiça. Fala pessoal, tudo bem? Eu, Manuela Borges, do ICL Notícias e da Informacan, estou passando aqui para fazer um convite muito importante para vocês. No dia 7 de março, às 10 horas da manhã, eu vou estar na sede da Associação Rio Grandense de Imprensa, em
Porto Alegre, para participar do painel Jornalistas Inspiradoras. O foco deste ano é o combate ao feminicídio e o enfrentamento ao assédio que muitas de nós, jornalistas, enfrentamos no exercício da profissão. Eu vou ter a honra de dividir essa mesa com a Fabiana Renholz, do Brasil de Fato, que foi a grande vencedora do Prêmio Ari de 2025 com um trabalho essencial sobre órfãos do feminicídio. A mediação fica por conta da Cláudia Coutinho, vice-presidente da Ari. Vai ser um momento de troca, acolhimento e principalmente de reflexão sobre como o nosso trabalho pode ajudar a mudar essa realidade. Espero vocês lá na Ari para esse encontro necessário e especial. Até lá! Na Mira da Notícia, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevista com Ricardo Azeredo. Olá, estamos de volta com Ricardo Azeredo, repórter especial da Record Guaíba e um dos jornalistas mais experientes do Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar sobre os bastidores mais intensos, os momentos em que ele próprio virou notícia. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, que Seja bom estar bem-vindo. aqui, que bom, fico muito honrado, Os muito ouvintes feliz. pedem e a gente chama o entrevistado de novo, Isso né? mesmo. Estou Kátia aqui Hoffmann sempre, não aqui tem no coisa melhor do que auxílio. ficar falando sobre essas vivências todas, né? Não, é muito legal mesmo, né? E é um assunto que interessa a todo mundo, não só jornalistas, Com né? certeza. Porque a gente conta a história, o jornalismo conta a história da comunidade, pessoas. da sociedade, enfim. Exatamente. Então, Ricardo, qual foi a pauta mais desafiadora da tua carreira? Aquela que exigiu sangue frio, coragem e decisão difícil? Sem dúvida, e isso também, com certeza, muitos outros colegas da minha geração vão dizer o mesmo, foi aquela famosa rebelião no Presídio Central em 1993, né, que literalmente parou a cidade, né, em que houve uma movimentação de 93 presos. ou 94? 94. Frio, muito né? frio. A gente até falou um pouquinho no outro programa. Muito frio. Uma das noites mais geladas que Porto Alegre já viveu. E nós ali na frente, né, parado para fazer ao vivo. Aquela noite eu fiquei com a cara queimada, literalmente queimada, de tomar aquela garoa gelada no rosto, o rosto todo vermelho mesmo. Eu e todos os demais colegas que estávamos ali, né? Tá, Mas e teu papel nessa cobertura em si? O que... eu estava lá cobrindo como repórter pela RBS, né, fazendo as entradas ao vivo ali na frente, né, junto com tantos outros colegas. Só que num determinado momento, aquilo foram 2 dias, né, de negociações, né, com os reféns lá dentro e tal, bandidos de altíssima periculosidade controlando a situação. Até que num dos momentos de negociação eles pediram que um grupo da imprensa fosse lá para dentro do presídio para ouvi-los, né? Do Presídio Central. Do Presídio O Central. famoso, na época, aquele grande Presídio Central, né? Aquele lugar horroroso, medieval, que tinha uma condição realmente subhumana na época, super lotado, aquela coisa toda. E aí, então, os presos pediram que um grupo de imprensa entrasse, ouvisse as demandas deles e também ficasse ali para quando essas demandas fossem atendidas e dar segurança para eles, né? Quem eram os reféns? Os reféns eram funcionários, alguns psicólogos, o diretor do hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico, né? isso. Algumas psicólogas que faziam parte do trabalho lá e mais os agentes que trabalhavam ali dentro. Tu teve medo? Não tem como não ter medo na situação, mas a gente fica tão envolvido pela adrenalina, né? E por aquela coisa, não, preciso contar essa história. Isso todos os colegas pensavam dessa maneira, né? Cada um reage de um jeito e tal, mas eu não vi ninguém se apavorar, no sentido, não, eu não vou, eu não quero saber, não. Todo mundo foi. Por isso que eu digo que foi o papel da imprensa nesses 2 dias e noites foi uma coisa realmente à parte, assim, que é um capítulo especial a ser contado. Mas enfim, aí eu sei que nós entramos, então um grupo de jornalistas entrou, não fomos escolhidos, era um grupo que estava perto do portão, o portão abriu, um policial chamou, entra aí. Aí entrei eu com o meu cinegrafista correndo meio que por uma fresta de portão e mais vários colegas, entramos em algo entre 12 e 13 colegas de vários veículos, né? E aí fomos lá, então, entrevistamos os presos que estavam com as armas nas cabeças dos reféns. Eles estavam num andar superior, atrás de umas grades, falando com a gente ali embaixo, tal, gritando, aquela coisa muito tensa, vamos matar, queremos sair, queremos carro para fugir daqui, tal. Aí a polícia trouxe então 3 carros, 3 Gol, né, para que eles saíssem, e nós tínhamos que ficar ali porque os bandidos queriam que nós ficássemos ali para acompanhar aquilo e também
era uma garantia deles de que a polícia não ia fazer nenhum tipo de ataque ali, porque estava a imprensa junto, né? Então eles embarcaram naqueles carros, né, todo trazendo cobertores em cima dos reféns, embarcaram, e nós todos ali gravando, né? E aí esses carros era um pátio interno do presídio que levava para um portão lateral, não era a saída principal. Esses carros começaram a andar dentro do presídio por uma estradinha de terra, né? E nós acompanhando. E eu estava caminhando junto com o meu cinegrafista, era uma escuridão muito grande, eu tentando gravar, falando, né, como se fosse ao vivo e tal, e a minha perna batia no carro onde estava o líder da rebelião, que era o famoso Dieudonné Melara. E eu me lembro, nesse momento em que os carros estão indo para o portão e a gente acompanhando, caminhando ao lado deles, né, que era o pedido dos... É do pedido, isso, exatamente, eu lembro bandidos, isso. Né, e a polícia acompanhando de longe, e digo, meu Deus, se dá uma coisa errada aqui agora, meu Deus. E deu. O que aconteceu? O pneu do carro do Melara furou, que era o carro que eu estava bem acompanhando. Eu batia com a minha perna no para-choque do carro enquanto eu tentava gravar. Aí o pneu do carro furou, eu digo, meu Deus, agora já é. Se esse carro parar, vai ter tiro, sei lá o quê. Aí a coisa realmente ficou complicada. Só que eles não pararam. Eles continuaram andando com o pneu daquele jeito mesmo. Os policiais abriram os portões e os carros saíram. Só que, claro, eles tinham negociado com a polícia prometeu que não ia perseguir. Claro que perseguiu na mesma hora, né? Então, a partir dali... Mas houve imagem, né? Foi sequencial. Na rádio eu lembro que houve... Não, todo mundo pôde acompanhar. Teve imagem. Aí a coisa... No momento que eles saíram, eles se dispersaram. Os 3 carros foram cada um para uma direção. Um deles, que é o do Melara, que eu acompanhei, todo mundo acabou acompanhando, que eles tomaram o rumo ali de Petrópolis. Foram sendo perseguidos pela polícia até parar na Ivo Corcel, onde eles perderam a direção e bateram num muro. E ali se criou um cerco e um tiroteio. Novamente um tiroteio. Ali morreu um policial... Ali o diretor do presídio levou vários tiros, ficou tetraplégico a partir daquele tiroteio, depois foi jogado para fora do carro. Ali ficou o filho dele foi refém também. O filho deles estava no outro carro. Ele era também um agente, mas foi um carro que foi para Lomba do Pinheiro. Lá todos acabaram mortos. Todos os fugitivos que foram para outros lugares onde a imprensa não estava, não voltaram mais. Conseguiram escapar. Aqueles que estavam. E ali, a partir do momento que esses ficaram presos ali na Ivo Corcel, foi uma situação, se criou uma nova rebelião e toda uma situação teatral. A partir dali eles conseguiram sair, pediram um carro. Eu vou tentar resumir, porque a coisa foi muito longa, né? Nós gravando ali, escondidinhos, tentando, né, ficar o mais próximo possível e tal. Eu sei que eles negociaram, então, um carro da imprensa, pegaram um carro... Primeiro tentaram um carro do Correio do Povo. Foi levado esse carro do Correio do Povo. Quando esse carro do Correio do Povo encostou, o motorista viu o que ia fazer, ele saiu correndo, ele fritou os presos e fugiu. Deixou os policiais que tinham feito barreira atrás daquele carro no ar, assim. O carro do Correio desapareceu, o motor nunca mais foi visto. Ele, não, eu não estou fora disso. Aí conseguiram um outro carro, dessa vez um carro da RBS TV, uma Paraty também. E aí naquela Paraty eles entraram, né, levando eram os 3 bandidos mais 2 psicólogas reféns. E se foram embora em direção ao centro. Aí ficaram vagando pela cidade. E a imprensa toda atrás, acompanhando. Cinematográfico. Junto com a polícia, todo mundo filmando aquilo. Era o cinegrafista que estava comigo, o Edson Silva, um grande cinegrafista, dizia, olha, até hoje eu não acredito que a gente estava filmando aquilo, parecia uma coisa de cinema. Os carros saindo do caminho, subindo para as calçadas, para aquela gente passar. Aí eu só voltei no outro dia para o cerco no Plaza São Rafael. Daí eu fiquei até eles se entregarem. Mas todo esse percurso do centro da cidade já não foi eu que acompanhou. Foi o meu cinegrafista, sem repórter, porque havia outros repórteres acompanhando também. E aí tem toda aquela história que todo mundo já conhece. Circularam pela cidade, trocaram de carro e foram parados dentro do Plaza São Rafael. Teve aquele primeiro tiroteio, enfim, né? Até o cerco que no outro dia teve aquele desfecho todo. Mas foi uma cobertura extremamente tensa, muito tensa, muito realmente perigosa. Né? A gente se expôs muito naquela cobertura. Eu lembro que os cinegrafistas que entraram no Plaza São Rafael, eles entraram junto com os policiais pegando tiroteio mesmo. Um dos cinegrafistas, o Ricardo Nunes, ele pulou para trás de uma chapelaria para poder se proteger dos tiros, né? E ele, inclusive, ele teve uma lesão no olho, que ele tinha um rádio grande pendurado no colete, né? Quando ele se jogou ali atrás, aquela antena perfurou o olho dele para ele poder escapar dos tiros. Então, eu diria que assim, foi a última grande cobertura em que a imprensa se envolveu na linha de frente mesmo, né? Se expondo, azar, vamos cobrir, nós queremos a imagem, queremos o fato e tal. Então, realmente foi um momento histórico aqui. Não, e hoje também as próprias táticas policiais hoje, por exemplo, em questões de cerco, né? Hoje as polícias são muito mais ciosas no sentido de criar um cordão de isolamento
para impedir que a imprensa chegue perto demais, por questão de segurança mesmo, né? Não só por questão de táticas policiais, né? Para que todo o trabalho policial, de cerco, de abordagem possa ser feito sem que eles tenham que se preocupar, não tem imprensa por perto, algum jornalista pode levar tiro, eu vou ter que proteger o jornalista e não vou poder fazer o meu trabalho. Então hoje, essas operações, existem táticas diferentes hoje. Antes, há alguns anos atrás, a coisa era mais liberada, né? Tu ia junto com o policial e por tua própria conta e risco. Ricardo, para encerrar, o que ainda te emociona no jornalismo? Momentos como esse, né? Eu acho que primeiro, a gente tem que fazer a diferença, né? A gente tem que mexer com a vida das pessoas. O que emociona é isso, fazer uma reportagem que realmente faça com que as pessoas... isso foi importante para mim. Vou dar um exemplo rapidinho aqui para terminar. Eu fiz recentemente, semana passada, uma série especial sobre o vício em bets. Né? Série especial na Record. Na Record agora, exatamente. A gente explorou essa questão do vício nas bets, né? Essas apostas eletrônicas, que é uma questão de saúde pública. Está levando muita gente a se matar, está gerando um endividamento absurdo, está causando um problema muito grande e que não é muito tratado por aí, claro, porque é todo um interesse econômico envolvendo isso tudo, né? Mas enfim, quando a gente fez a reportagem, a repercussão que a gente observa pelas postagens das pessoas, que bom que vocês falaram nisso, que bom, meu marido está sofrendo com isso, eu vou procurar ajuda, Essas coisas que faz a gente acreditar. A função social do jornalismo. Sem dúvida nenhuma. Ricardo Azeredo, obrigada por compartilhar com a gente esses momentos do jornalismo, da tua história, da tua visão, né? Dessa profissão que a gente tanto admira. E que venham muitas reportagens, histórias e essas coisas bacanas que o jornalismo traz, né? Que acho que uma das raras profissões que te colocam em lugares que outras pessoas jamais estariam, Kátia. Exatamente. Jamais estariam, né? Às vezes tu tá com uma grande personalidade política, uma grande personalidade artística, ou num momento desse dramático, né? De uma rebelião. E daí vem a nossa responsabilidade, né? Exatamente. Fazer com que essa oportunidade faça diferença na vida das pessoas através de uma informação qualificada que seja útil para todo mundo. Até a próxima semana, então. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Contem sempre comigo. Um abração para todo mundo. E como é carnaval, vamos relembrar aqui um bate-papo da jornalista Kátia Hoffmann com o jornalista, radialista e carnavalesco Cláudio Brito sobre o enredo da Portela, que trata da valorização da negritude gaúcha. A Portela é a terceira escola do grupo especial a entrar na Marquês de Sapucaí amanhã, domingo, dia 15. E o que tu espera para esse enredo da Portela, homenageando o Rio Grande do Sul? Olha, eu estou encantado com o enredo da Portela. Para nós gaúchos é um momento incomparável. A nossa negritude de raiz vai estar sendo contada e cantada na avenida. A Portela veio para Porto Alegre. O Vinícius Brito, meu filho, foi inclusive alguém que a Portela convocou para ser um coordenador aqui dos Passos em Porto Alegre, e os portelenses fizeram algo que eu quero muito que os porto-alegrenses façam. Foram fazer um momento de fé, de oração, de reverência ali no mercado público de Porto Alegre, no mercado... No Bará, ali. Naquele assentamento de Bará que tem no centro do mercado público de Porto Alegre. Claro que muita gente daqui faz isso seguidamente, mas nunca uma Portela da vida tivera feito. E vieram para Porto Alegre com bandeira, estandarte, destaques, e foram no assentamento do Bará, divindade que o príncipe Custódio referenciava, foram buscar a bênção que vão levar para a avenida. E tem acontecido coisas maravilhosas. É possível até se ver aí nos arquivos. Há um arquivo já de uma apresentação da Portela no Baródromo, no Rio de Janeiro, que está disponível na mídia, com o samba que vai sacudir, porque mexe com o tema da raiz negra, mexe com tudo isso a partir de uma realidade gaúcha, mas o negro carioca embebedou-se disso tudo. É impressionante. O Bará do mercado aqui de Porto Alegre é como se fosse algo do Rio de Janeiro desde sempre.
Na próxima semana, no quadro Perfilando, traremos o jornalista Hernani Campelo. No quadro Na Mira da Notícia, a jornalista Letícia Mendes aprofunda o tema feminicídio. Você ouviu Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de 2025. Na produção, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Cláudia Vasconcelos, Tatiana Gomes e Wilson Romero. Na técnica, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista todos os sábados às 10h30 da manhã.